Hag Samer Sukkot 5.781. Feliz Festa das Cabanas 2020. Durante os 8 dias de Sukkot, todo homem é obrigado a fazer suas refeições dentro de uma sucá, né, ou cabana. Pelo menos umas 2 vezes, ou pelo menos uns 2 dias, né? Ou 2 vezes dentro de 2 dias, né? Geralmente são os 2 primeiros dias, mas pode ser também o restante, né? Dos dias, como já estamos nos restantes dos dias, né? Que vai até quinta-feira, não é? Que, ou seja, vai até a noite de Shabat, não é? De Shabat a Shabat, conforme o Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23 e 24, né? Bom, vamos dar continuidade, né? Ou dar continuação. Se comer uma refeição com pão, ingerir uma cabeça de 57,6 gramas de pão ou bolo e tomar uma revite, né? 86 ml de vinho, né? Ou suco de uva, acrescentando a seguinte brachá, né? A brachá do alimento, né? A bênção do alimento. Baru atah Yahu Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu leshev bessuká. Bendito és tu, Yahu, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou morar em Sucá, tá bom? Então é costume do nosso povo, não é? Fazer uma cabana dentro da própria casa mesmo, né? Etc, etc. Ou, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Aqui mais especificamente no estado de Pernambuco, não é? Ou mais especificamente ainda aqui na cidade ou município, né? de Camaragibe, não é? Que pertence inclusive à região metropolitana de Recife, né? Então tem bastante coqueiros e também tem palmeiras, né? A pessoa, porque palmeira é mais difícil e tal, tal, tal. Então a pessoa pode complementar com palhas, né? Ou folhas de palmas, né? Com folhas de coqueiro, né? E algumas de palmeira, né? E também a pessoa pode pegar umas duas, né? Palmas, né? Com folhas ou folhagens, né? De palmeira, colocar em forma de X, né? Tá? Representando ali a açúcar, né? Como na foto que eu vou tirar aqui subsequentemente e mandar para os amados Ahim e amados irmãos e irmãs em Arruxo, né? Então, quando a gente for fazer a refeição, faz perto, não é, destas folhagens, né, simbolizando que a nossa proteção não está nos bens materiais, tá certo? E sim debaixo da proteção elohínica, né? E Elohim também, isso é uma mitzvah, tá certo? Isso é um mandamento, consta, né, escrito, Betorá, né? Consta escrito na Torá, tá certo? E é costume de todo Yahudi, né? Não importa se Notzeri, não importa se nazareno ou messiânico ou não, né? Mas é costume de todo judeu messiânico ou todo judeu nazareno, né? Ou ainda todo Yahudi Notzeri, porque nós que afirmamos que somos Yahudi Notzirim, judeus messiânicos ou judeus nazarenos, temos o dever, né? E por que não dizer a obrigação de observar e guardar Torá, tá certo? Bem como suas mitzvot, né? Porque não é assim só, porque estamos na chamada graça, não é? Porque nem graça é o nome, né? É favor imerecido, tá? Não é graça. Já começa logo daí, não é?
Então, na antiga aliança, usamos o termo Lorav Hem, né? E na nova aliança, usamos o termo Lorav Hesed, ou seja, favor não merecido, ou ainda favor imerecido, tá? Então, Yahushua disse, né? Eu não vim destruir Torá, mas cumpri-la, né? Está escrito. E todos aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ora, os mandamentos são de Torá. De sorte que a salvação vem dos Yahudim, ou seja, judeus, tá certo? E o pecado é a transgressão da Torá. O pecado é a transgressão de Torá, de Kedosh Torá, de Torá Kedosh, da sagrada Torá, a Torá Kedosh, a Kedosh Torá, a sagrada Torá ou a Torá sagrada, Baruch Hashem. Então tudo veio de Torá, né? Tudo veio de Torá, né? A antiga chamada antiga aliança, né? Conhecida como Tanar, né? Que é a escritura hebraica, é proveniente de Torá, né? A Brit Hadashah, que é a aliança concertada, que faz parte dos Ketuvim Notzirim, escritos messiânicos ou escritos nazarenos, que não é tão nova, né? Tem mais de 2000 anos, né? Veio de Torá. Então tudo veio de Torá, tanto Tanar como Brit Hadashah, né? As duas rainhas vieram de rainha Torá. Então tudo veio de Torá, né? E a Rúshua esteve aqui para nos orientar como deveríamos guardar Torá, tá certo? Então, quando diz também que a salvação, né? Hayeshua, né? Yud Shem Vav Aim Rei, né? A salvação, Hayeshua, né? Vem dos Yehudim, significa o quê? Ou a salvação vem dos judeus, né? Também está escrito. Então significa que nós não devemos ter um espírito antissemita, né? Antissemítico contra Israel, contra a Torá, contra o judaísmo, né? Contra o judaísmo, porque o judaísmo implica em Torá, Torá em judaísmo, tá certo? Não existe, a bem da verdade, Torá sem judaísmo, que é Yahudut, né? E não existe judaísmo e Yahudut sem Torá, tá? Então, para aqueles que se escandalizam, não é, com o nome de judeus, porque diz que judeus é o povo de Deus. Por favor, não tem nada a ver, não é? Judeus, né, é o povo de Elohim. Por quê? Porque o que não existe tradução é para nomes próprios, nomes pessoais, tá certo? Então não existe tradução, existe a transliteração, inclusive a transliteração internacional, tá certo? Mas para adjetivos, né, etc, etc, né, existem traduções. Né? Por exemplo, né, para o nome Yud Rei Vav Rei, ou Yud Kemetz Gedul Rei Vav Shuruk Rei, ou Yud Kemetz Vav Shuruk Rei, ou ainda Yud Rei Vav Rei, Yarro. Né? Então não existe traduções, existe a transliteração internacional, que é Yarro. O que passar disso é de procedência maligna, não é? Tá certo? Não podemos acrescentar nem decrescentar, tá certo? A Torá diz, né? Não podemos fazer isso. Isso consta Betorá, Betaná, Bebrit Hadashah. Isso consta no Pentateuco, isso consta na escritura hebraica conhecido equivocadamente como Antiga Aliança, né? E também consta na conhecida equivocadamente também como Nova Aliança, tá certo? Na realidade é a Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, tá certo? Então, particularmente, eu considero Torá toda a escritura sagrada, né? Desculpem, toda a escritura sagrada, eu considero Torá. Nós da sinagoga Beit Yahu Elohim, nós da congregação Casa de Yahu Elohim, nós, no bom hebraico, nós da Beit Knesset Beit Yahu Elohim,
da congregação Casa de Yahweh Elohim, ou ainda da sinagoga Beit Yahweh Elohim, consideramos assim oficialmente, tá certo? Toda a escritura sagrada como Torá. Hadevar Yahu, né? A palavra de Yahu. Baruch Hashem. Então, Yahu, ele não é homem, né? Para que minta, nem filho do homem, para que minta. Yahu não é homem, nem é filho de homem, ou filho do homem, para que minta. Então, o soberano Yahu, né? Adonai Yahu, Adonai Yahu Elohim, o soberano Yahu Elohim, Adonai Yahu Elohim, o soberano Yahu Elohim, né? Ribonai Yahu Elohim, o soberano Yahu Elohim, Hagedol Hamelech Yahu Elohim Tsevaot, ou o grande rei Yahu Elohim dos exércitos, tá certo? Este é o seu nome, não é? Tem por nome Yahu, tem Elohim por sobrenome, não é? Existe uma alusão na escritura sagrada a esse respeito, mas isso é um outro assunto. Baruch Hashem, Baruch Rabá, então isso consta Betorá, isso consta em Torá Kedosh, né? Em Torá Sagrada. Então, ouve quem pode, obedece quem tem juízo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então eu vou tirar aqui uma foto, tá certo, do que os amados Ahim ou amados irmãos podem fazer. Se não houver no estado que moram, não é aqui de Brasil ou fora, não é, do país, palmeiras, não é? Então pega duas palmas, né, com folhagens, folhas, né, de coco, faz um X, né, naquele local ali de adoração, local na sua casa que você tira para isso, e aquilo ali vai representar no teu coração, né, açúcar. E se quiser fazer também, literalmente, né, como já fizemos bastante, colocar as folhas de coqueiro, né, misturadas também com folhas de palmeiras, simbolizando sucá, né, também pode. Mas se houver, não houver necessidade, né, vamos dizer assim, de tanto trabalho, às vezes a família também critica, não é da mesma emuná, não é da mesma fé, aí podemos pegar, de preferência, né, duas palmas, né, de palmeiras ou duas palmas de coqueiro, né? Duas folhas, né? Duas folhagens, colocar assim em forma de X, como eu vou tirar foto, preferencialmente de palmeira, né? Se não houver palmeira no estado em que moram, então é, pega duas folhas de coqueiro mesmo, né? Simbolizando, né? A própria palmeira. Baruch Hashem, mas o importante é que possamos cumprir mitzvah, né? Cumprir mandamento. E sabemos perfeitamente que nós temos 13 brachot, ou 13 bênçãos para cada mandamento cumprido, né? Para cada mitzvah cumprida. Né? Então, uma vez que nós temos 7.969 brachot, uma vez que nós temos 7.969 bênçãos, é porque nós temos 613 mitzvot, né? Ou 613 mandamentos. Então, 613 mitzvot, ou 613, vamos para a matemática, né? Ou 613 mandamentos, Betorá, né? Em Torá, vezes 13 brechot, ou vezes 13 bênçãos, é igual exatamente a 7.969 brachot, 7.969 bênçãos que Elohim tem para aqueles que procuram observar e praticar Torá na medida do possível, né? As pessoas podem dizer: eita, então eu pequei no mitzvah, pequei no mandamento, então pequei em todos. Não, não e não. Como é que fica o sangue de Yahushua, meus amados Ariam, meus amados irmãos e irmãs? Né? Mas o pecado é a transgressão de Torá, tá certo? O pecado é a transgressão de Torá. O pecado é a transgressão da Torá.
Indubitavelmente, quando a gente comete um pecado contra a Torá, é uma transgressão, um delito, um crime, tanto espiritual como material, tá certo? Então, por que não procurarmos observar e praticar a Torá na medida do possível, não é? É claro que o único que praticou, não é? Os 613 mitzvot da Torá, o único que praticou os 613 mandamentos de Torá foi o nosso querido mestre Yahushua, tá certo? Tem rabinos amigos meus, não é, que falam que o irmão de Yahushua, Yahushua, né? O Yaakov, né? Ou Tiago, né? Praticou. Sim, ele pode ter praticado durante um certo momento, durante um certo período, né? Mas não desde o nascimento até a morte, né? Ou como foi desde o nascimento até a ascensão do nosso querido mestre Yahushua, né? Não, mas acredito que por um momento, né, possamos praticar os 613 mitzvot da Torá. Por um momento, podemos praticar os 613 mandamentos de Torá, né? Mas não constantemente, como foi o caso do infinito Elohim homem, né? Como foi o caso do nosso querido mestre Yahushua. Yahushua, ele era 50% Elohim e 50% homem, né? Então, ele era um ser elohínico, tá certo? Um ser elohínico. O próprio Elohim esteve aqui pessoalmente, né? Para nos proporcionar a sua Yud Shem Vav Aim Rei, para nos proporcionar a sua salvação, Baruch Hashem. Então é diferente, não é? Moshe, né? E bem como os outros, ou até nós mesmos, até por um momento, né? Porque está escrito também. E assim afirmam os nossos sábios rabinos, né? Quando a gente faz tzedakah, né? Que é o dízimo, né? Caridade ou amor ao próximo, tá? Porque o dízimo é para o amor ao próximo. Então, Haleu e Tiam, né? Os levitas, né? Que não são cantores nem músicos, os levitas são os rabinos, né? Os sacerdotes sempre foram encarregados, meus amados irmãos, do maaser, né? Maaser, do dízimo, né? Que traduzido do rico, né? Ha, né? Maaser, né? O do rico, né? Então, como diz uma frase popular, filho de peixe, peixinho é, né? Se o grande rei é rico, nós que somos filhos adotivos, né, também somos riquinhos, né? Baruch Hashem, com o seu favor imerecido, né? E com a sua prosperidade. Por quê? A prosperidade, ela não consiste só e somente na riqueza, né, material, né, na questão financeira, não, né? Se a gente tem um trabalho, né, ganhamos o nosso dinheiro, temos nossa vida abençoada, uma boa família, um bom casamento, se tem saúde, né, não, nada falta, né, o que comer, né? Temos o que vestir e temos o que comer. Então já somos considerados ricos, né? Porque não adianta você ser um rico e ter uma doença terminal, vai morrer daqui a 3 meses, por exemplo, né? Por exemplo, meus amados irmãos. Então não adianta, não é? Não adianta. Então, esse tipo de riqueza, né? Tem um câncer na garganta ou o quê? Não adianta. Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja. Então, quando a gente faz tzedakah, né, amor, né, caridade ao próximo, né, por intermédio do dízimo, naquele momento ali, nós conseguimos praticar todos os 613 mitzvot da Torá. Naquele momento ali, conseguimos praticar todos os 613 mandamentos de Torá de uma só vez, não significando com isso que devemos deixar de observar Shabat, etc, etc. Por favor, né? Não subestimem a inteligência de um Yahudi, Notziri, de um judeu messiânico ou de um judeu nazareno. E na época das festas, né, também é lícito, né, e completamente escritural haver o dízimo, né, o sacrifício, que o dízimo é sacrifício, né? E a Yahushua é o dízimo,
de Elohim, né? Yahushua é o sacrifício de Elohim, tá certo? Só para complementar, Besefer Guiliana, no livro do Apocalipse ou no livro das Revelações, podemos observar dois, né, nomes, Elohim, né, e o Cordeiro. Né? Então, seriam seres distintos? Não, não e não. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Né? É, Estes dois nomes são o mesmo ser, né? O Cordeiro, ele é o sacrifício, tá certo, do próprio Elohim por nós, ao vir aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua Yeshua, né? A sua salvação. Penso quão grande privilégio tiveram Hatelmidim e Yahushua, né? Os discípulos do nosso querido mestre Yahushua, né? Quão grande privilégio, né, tiveram, tá certo? Quão grande privilégio tiveram os discípulos de Yahushua em estarem lado a lado com o grande mestre, né, do universo, né? Com Adem Olam, com o mestre do universo, né? Com o soberano do universo. Que privilégio, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, mais uma vez, Hag Sukkot Samer 5781, Feliz Festa das Cabanas 2020.